O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de retirar o pedido para que ocorra no plenário presencial da Corte a análise da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello. Com isso, o caso vai voltar a ser analisado no plenário virtual. Marina Demore, é uma informação surpreendente, porque o ministro Gilmar Mendes ontem nos bastidores dizia: levarei ao plenário físico para que haja uma discussão mais acalentada sobre os recursos da defesa de Fernando Collor de Mello. Mantendo no plenário virtual foi por uma opção de não haver esse debate que poderia ali ter alguns traços, alguns pontos analisados, principalmente de argumentos para que Fernando Collor de Mello não seja preso nesse momento. Pois é, Uribe, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. O ministro Gilmar Mendes, depois que os ministros do Supremo Tribunal Federal já tinham formado ali uma maioria para manter a decisão, pela prisão do ex-presidente Fernando Collor, pediu, portanto, um destaque para essa matéria para que ela fosse encaminhada para o plenário físico. Assim poderia haver uma discussão mais ampla e mais longa, assertiva, sobre esse assunto. Só que agora o ministro decidiu retirar esse pedido de destaque no julgamento que discute a manutenção, portanto, da prisão de Fernando Collor. Sendo assim, essa análise dos ministros que ainda não votaram continua na segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, ainda no plenário virtual da Corte, o que significa que não há uma discussão, Quando esses julgamentos acontecem em plenário virtual, os ministros apenas manifestam o seu voto, pelo sistema do Supremo Tribunal Federal. Uribe, a gente está acompanhando essa repercussão do ministro Gilmar Mendes depois dessa decisão que foi bastante importante, depois do ministro nos bastidores ter dito que queria sim levar, o caso para o plenário físico, para que houvesse um debate mais amplo sobre essa situação de Fernando Collor. Nós vamos até tentar entender agora nos bastidores, estou acionando algumas fontes, a Marina Demore também, para entender o motivo da mudança de posicionamento do ministro Gilmar Mendes. Marina, Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, passou a sua primeira noite no presídio. Ele optou por Maceió até para ficar próximo de sua família. A gente tem detalhes dessa primeira noite do ex-presidente preso? Uribe, foi a primeira noite, como você disse, de Fernando Collor, portanto, no presídio Boldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió. A gente lembra que permanecer preso na capital alagoana foi um pedido que foi feito pela defesa de Fernando Collor e que o ministro Alexandre de Moraes acatou. Então, Collor foi preso na madrugada de sexta-feira por decisão do Supremo Tribunal Federal, após ser detido pela Polícia Federal. E a gente lembra que ele foi detido no aeroporto, de Maceió, alegou que estaria embarcando para Brasília para se entregar às autoridades judiciais, mas acabou sendo preso antes mesmo desse embarque. Ele foi levado para a unidade da Polícia Federal lá em Maceió, passou por uma audiência de custódia, fez exames de corpo e delito no Instituto Médico Legal antes de ser levado ao presídio, portanto, passou essa primeira noite detido lá no presídio, da capital alagoana. A gente lembra que cabe agora ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, Uribe, dar continuidade ao julgamento que a gente estava falando agora há pouco, O plenário virtual tinha formado uma maioria pela manutenção da prisão de Fernando Collor de Mello. O ministro Gilmar Mendes, só retomando um pouco essa situação, tinha pedido para que o caso fosse enviado, portanto, ao plenário físico. Caberia, portanto, ao ministro Luiz Roberto Barroso definir uma data para a retomada do julgamento, mas com a retirada desse pedido do ministro Gilmar Mendes, o julgamento será retomado já na próxima segunda-feira, mas o resultado que a gente teve até agora já serve, portanto, como um termômetro da visão dos ministros sobre esse tema, viu? A gente lembra também sobre esse julgamento, que é importante dizer que o ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de julgar a ação por ter atuado como advogado em casos da Operação Lava Jato antes de assumir a cadeira na Corte.
Fernando Collor de Mello vai permanecer preso, né? Pelo menos foi condenado aí a uns bons anos de prisão por conta de todo aquele caso envolvendo corrupção durante o período em que teria participado então desses esquemas criminosos. Fernando Collor de Mello foi condenado ainda em 2023, né, Uribe? Só agora, depois de vários recursos apresentados pela defesa, é que de fato o ministro Alexandre de Moraes pediu, portanto, determinou a ordem de prisão.